Manda ver, pode ir? Vai lá. Pode ir? Ok. Então, olha só, a crise no Brasil, ela foi, no ano passado, uma das maiores recessões econômicas do mundo. Isso aqui eu peguei todos os países do G20, também está um pouco difícil de ver, porque na verdade ficou meio comprimido, né, a configuração do... Mas eu falo os dados, não tem problema não. Isso aqui no final é o Brasil, gente. É o crescimento econômico do Brasil no ano passado. Ali são todos os outros países do G20. Vocês entendem? São todos os países do G20. O Brasil tem crescimento de 4 negativo, a maioria teve crescimento positivo. Agora, qual que é a estratégia dos setores do capital nacional e internacional em meio a toda essa situação? E aí a gente vai começar a entender melhor o PEC, reforma da Previdência e toda essa confusão que está envolvendo as alternativas políticas no Brasil. O cenário que está colocado hoje é o seguinte, que do ponto de vista do capital nacional e internacional, que estão olhando muitas indústrias saindo do país, o endividamento do Estado muito grande, então eles estão propondo a seguinte alternativa: o Brasil só pode ser competitivo a nível mundial, pode manter aqui dentro a indústria de transformação, se ele conseguir ter um custo médio por trabalhador que seja, estão todos os estudos, hoje pelo menos igual ao do México. O que é o custo do trabalhador no México hoje? É mais ou menos $250 em média por trabalhador. No Brasil é 700. Significa reduzir a média salarial dos trabalhadores brasileiros em quase 3 vezes. Tem ideia? E do ponto de vista do Estado, significa o quê? Reduzir para 4, e menos ainda o gasto estatal para viabilizar o pagamento da dívida pública, porque até agora tem-se mais ou menos viabilizado, só que ela tem um ritmo de crescimento que é incontrolável nos próximos anos. Incontrolável. Por isso essa loucura. Ou seja, para o capital nacional, por exemplo, e para quem pretende ter investimento no Brasil, fala: olha, não vamos conseguir manter as empresas aqui com esse nível de salário, né, muito alto, $700, a gente chega em 250, tem que correr, fazer reforma rápido. Isso está na boca hoje em conjuntos industriais. Há 10 anos atrás eles não falavam isso, eles falavam só no privado, né? Que tinha que cortar direito trabalhista, que tinha que tirar direitos, aumentar a aposentadoria, o custo do trabalhador brasileiro era muito caro, e hoje eles falam isso publicamente. Hoje isso está nas revistas, nas entrevistas estão disponíveis na internet. Então os desafios é muito grande. Então qual que é o objetivo? Precarização e superexploração de trabalho. Não por acaso a reforma que vai vir depois da Previdência, que se pretende colocar a reforma trabalhista. Ela não foi a primeira por uma razão muito simples. É mais fácil aprovar primeiro a PEC, porque é uma coisa meio abstrata, né? Eles foram até surpreendidos, eu acho, pelo grau de envolvimento, interesse em alguns setores de mobilização. Porque o nome fala: PEC, o que é isso? É emenda constitucional, congelamento de gastos públicos, é um negócio que parece distante da sua vida. Né? A Previdência já materializa mais, e a Previdência já pensa: opa, quando é que eu vou aposentar? Mas não vai mudar a sua vida no dia seguinte. A reforma trabalhista não, ela é a mais difícil, porque o trabalhador olha para aquilo ali e fala: opa, então quer dizer que minha situação no mês que vem vai ser essa? Daqui a 6 meses, um ano vai ser essa? É mais difícil de aprovar. E aqui causa mais descontentamento imediato. Então é isso. O que querem fazer no Brasil é isso aqui, gente. É esse cenário. E aí só alguns elementos que já vinham sendo implementados para minimizar, digamos assim, para reduzir um pouco. Por exemplo, terceirização. Terceirização no Brasil já se alastrou de tal forma, a tal ponto que agora você está descontente e quer permitir terceirizar tudo. Mas, por exemplo, a Petrobras, no Brasil, ela já tem 78% dos seus trabalhadores terceirizados. E a quantidade de emissão que tem aí é altíssima, a rotatividade é enorme. E as condições de trabalho estão piores ainda. E o desemprego no Brasil dispara agora. É muito maior do que os números que eles falam. Agora, no Ilaense, por exemplo, a gente está parando de usar aquele dado tradicional, né, que agora tem 12,5%, porque dado tem o pé em cabeça. É calculado baseado nas pessoas que têm registro de que procuraram trabalho nos últimos 6 meses. É um negócio meio... E é tipo assim: se você está fazendo bico temporário, para procurar emprego, gasta dinheiro, você não está recebendo nada. Você gasta transporte, você perde tempo, e às vezes você gasta tempo com coisas que você sabe que não tem a menor possibilidade. A empresa está demitindo 100 por mês, você vai ficando lá entregar currículo todo mês.
Aí a pessoa vai fazer um bico qualquer, ela é considerada empregado. Não estão levando em consideração mais não. Então o IBGE fez uma mais precisa, que saiu agora, no final de 2016, que identificou 22,7 milhões de empregados no Brasil. 22 milhões,7. Só para vocês entenderem, de jovens até os 25 anos de idade, chega a 36%. Sendo que são 5,3 milhões de pessoas que nem trabalham nem estudam. Entende? São 5 que não são contabilizadas nas estatísticas de desemprego oficiais, porque por estar em certa faixa etária de idade, considera-se que ainda estão na idade de formação. Né? Tá. Mas são 5,3 milhões que nem trabalham nem estudam. Só para vocês terem ideia, se a gente pegar a quantidade de pessoas aptas a trabalhar, então idades aptas a trabalhar, que não estão no mercado de trabalho, dá 62 milhões de pessoas. Ok? Claro, que aí o critério aqui é simplesmente as pessoas aptas a trabalhar que não estão no mercado. Que possa ser por opção, mas essa opção ela certamente é pressionada pelas condições. Então, em outras palavras, há no Brasil um processo onde a gente volta a ser um produtor de matéria-prima, prioritariamente, como na época da colonização, com uma economia mais frágil, mais vulnerável, e a estratégia é arrochar o salário ao máximo possível, tanto para o servidor público quanto para a iniciativa privada, para poder viabilizar um Brasil competitivo, entre aspas, no mercado mundial. Ok? Então, alguns elementos mais diretos da conjuntura. Durante o período dos governos Collor e FHC, houve esse processo de venda acelerada, principalmente das empresas no Brasil, que estava ligado mais diretamente ao processo de exploração das riquezas naturais no Brasil. Houve uma reação, já se tentou fazer no governo de Fernando Henrique Cardoso várias dessas reformas que estão em curso no Brasil. Várias. Inclusive teve uma reforma da Previdenciária que foi barrada. Nós chegamos a ter nos anos 90 manifestações no Brasil com mais de 100 mil pessoas. Exatamente. Então, vários dessas reformas, claro que com outras formas, num contexto um pouco diferente, foram barradas nos anos 90. Então, logo ali. Ou quando não foram barradas literalmente, várias delas entraram de forma muito menos intensa do que se propunha anteriormente. Uma reforma da Previdência que foi barrada. Okay? Mas ainda assim, esses governos, Collor e FHC, tiveram o papel de privatizar a parte expressiva da economia do Brasil e elevar a dívida pública lá nas alturas. O PT ele aceitou governar em acordo com a classe dominante. Então se fez um acordo. O PT, apesar de algumas concessões, evidentemente dentro da margem possível, mas ele não reestatizou nada, não prendeu a questão, né? Já foi provado, Fernando Henrique Cardoso, a compra da reeleição, corrompeu o Congresso inteiro para comprar a reeleição. Não teve uma medida punitiva, um ataque frontal com relação a isso. Continuou em meio a um processo que predominantemente foi de privatização, preferência pela dívida interna, mas elevação da dívida pública brasileira, e o PT passou a ser, durante esse período, o partido mais adequado para fazer essas medidas. Fizeram várias reformas da Previdência, inclusive. Contabilizadas são 5. As reformas começam com o fator previdenciário, Fernando Henrique Cardoso. A reforma mais pesada é de 2003. Vou precisar de mais uns 2, 3 minutos. Até que o PT, depois de todo esse processo, quando as commodities, o preço cai, e fica mais visível que o Brasil não tinha aquela solidez que muita gente imaginava que tinha, que ele não tem mais o poder de contenção social que ele tinha, o poder da confiança que os trabalhadores tinham no PT, na sua enorme maioria, então não precisavam mais do PT. Então o PT sai do governo. Qual é a situação que está colocada hoje? A gente tem um governo que, na nossa avaliação, pode ser derrotado, que é o governo Temer. O governo Temer é um governo muito mais fraco que o do PT. O que não quer dizer, e aí tem que deixar isso muito claro, quando ele fala um governo muito mais fraco, não significa que é um governo que não vai fazer ataques e que vai ser derrotado por natureza, espontaneamente, não é? O que eu estou dizendo é que é um governo que já entra com índice de popularidade baixíssimo. Não é verdade que tem um índice de popularidade alto? É ridículo, inclusive. É igual aos piores índices que já teve o governo Dilma, é o índice de popularidade do governo Temer. Um governo que não tem poder de contenção social da classe trabalhadora brasileira.
praticamente zero nesse sentido, mas tenha confiança da classe dominante brasileira de que vai implementar essas reformas. Se não implementar, cai. Se ele não conseguir implementar, cai. Ele está lá para isso, é um governo frágil, se desaparecer, ninguém vai dar por falta. Entende? Não é, você acha que vai ter mobilização no Brasil para defender a volta do governo Temer? Então, nesse sentido que é um governo frágil. Mas que vai tentar, o objetivo dele é fazer essas reformas, ele vai tentar a todo custo. E mais, a classe dominante brasileira sabe que, ao contrário do que está no senso comum das pessoas, a classe trabalhadora brasileira é muito forte, muito forte. A proporção de trabalhadores assalariados no Brasil em relação à quantidade da população é das maiores do mundo. Eu trouxe aqui, só para vocês terem ideia, os trabalhadores formais. Se querem desmantelar no Brasil a indústria brasileira, mas isso ainda não é totalmente realizado, a indústria ainda é poderosa. Então, no Brasil tem hoje 50 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Se a gente pegar a população dos trabalhadores autônomos e também os trabalhadores informais, dá uma classe trabalhadora que está na ativa de cerca de 90 milhões de pessoas, certo? Tanto em termos absolutos como relativos, muito numerosos. Ali a gente tem em amarelo servidores públicos, que são cerca de 9 milhões, um pouco mais de 9 milhões no Brasil. Em azul, são trabalhadores de setores produtores de mercadoria, da indústria, da commodities, etc. Dá quase 16 milhões de trabalhadores. E dos serviços, 25 milhões. Então, isso só um trabalho formal, estatutário e seletício. Então, é uma classe trabalhadora muito poderosa e que já mostrou durante os governos anteriores, nos anos 90, que tem força, que se tiver organização, se tiver direções, inclusive dos sindicatos, que sejam decididos, tem um potencial de mobilização e de transformações sociais muito profundo. Então, para concluir, gente, que crise é essa? É uma crise, primeiro, no Estado, sistema do rentismo no Brasil, como já tivemos vários outros momentos, inclusive o Brasil já decretou moratória em alguns outros momentos. A classe dominante, normalmente, ela aponta para duas saídas em momentos de crise muito profunda. Remendar uma democracia desacreditada com a ditadura militar. A avaliação que nós fazemos é que o objetivo hoje é remendar essa democracia desacreditada. Esse é o centro. Por enquanto não se tem um objetivo direto de democracia ditadura militar no Brasil, o que não quer dizer que não tem repressão. E que a repressão não vai se acentuar nesse momento de ajuste. Isso aí já está claro que vai acontecer. As repressões aos estudantes da FMG que estão ocupados, eu moro ao lado, né, da universidade. Às vezes eu chego do trabalho, entro em casa e de repente escuto as bombas na universidade, gás que chega até a minha casa, como eu não via desde julho de 2013. Então a repressão vai existir. Mas o objetivo é remendar a democracia desacreditada. Por enquanto, pode ser que mudem no futuro. E para concluir, se aproxima grandes choques políticos no Brasil. Por que se aproxima grandes choques políticos no Brasil? Porque as medidas que a classe dominante do Brasil quer fazer é retirar direitos de 70 anos, então o custo de 70 anos no Brasil foi produto de uma luta secular. E as transformações são profundas. Isso não acontece sem reação. As primeiras já aconteceram em junho de 2013. Há um cansaço pela democracia brasileira, por essa falácia da democracia brasileira muito grande. Para vocês terem uma ideia, um senador custa aos cofres públicos brasileiros 66 milhões de reais por ano. Um senador, 66 milhões de reais por ano. Isso aí é o custo legal, ok? É o que só com os custos de gabinete, salário, tudo. Oi? Está contabilizado, exatamente. Então a população está cansada com isso. É verdade que ainda não há um nível de organização de reação dos setores produtivos, do trabalho, organizados contra essas medidas, como a gente gostaria, não há, mas ela pode se dar no futuro. E aí vai se sentir o bolso, tanto com a reforma da Previdência, principalmente com a reforma trabalhista, que vai atacar imediatamente os interesses dos trabalhadores. E os estudantes já surpreenderam o que eles fizeram esse ano, ok? Eu não cheguei a fazer uma análise estatística desse processo, mas eu tenho a impressão que, em termos de ocupação, de universidades, escolas, participação dos estudantes do Brasil tem sido os maiores da história do Brasil, inclusive muito superior ao Fora Collor de 92, em diversos aspectos. Não em termos de mobilização de rua, mas em termos do processo que eles fizeram de ocupação e tudo mais. Só dou um exemplo para vocês. Eu estudei no Instituto de Ciências Exatas da UFMG. Durante os 5 anos que eu estudei lá, que eu me formei nesse instituto, eu nunca vi mais do que 6 ou 7 estudantes interessados
qualquer tipo de atuação no movimento estudantil, combater medidas, foi 2003, 2007. Nunca vi mais do que 6 pessoas organizadas lá. Esse ano a gente teve assembleias com 1.000 estudantes no Instituto, só no Instituto de Ciências Exatas, entende? E que fizeram um plebiscito para saber se ocupava ou não o Instituto, ganhou ou não ocupava e teve simplesmente 1.600 votos, né, que envolveu todo o Instituto. Isso mostra que, ao contrário do que a gente pode imaginar, não é verdade que a consciência das pessoas para poder enfrentar, ela tende necessariamente a decrescer, a gente surpreende. E acho que o sindicato tem um papel central em conseguir convergir as lutas, centralizá-las, organizadas, de maneira organizada, para combater todo esse conjunto atroz de medidas que vai estar colocado no Brasil nos próximos anos. Ok? Então, fecho deixando claro isso. O objetivo é fazer o Brasil retroagir a padrões salariais de nível asiáticos ou compatíveis com outros países da América Latina, que é 3 vezes menor do que a gente tem hoje. Então, o desafio que está colocado para o movimento sindical e para os movimentos sociais de maneira geral, ele é de uma importância como não existiu no Brasil em décadas. Desafios grandes, tarefas grandes, não significa que vai ser fácil, mas significa que vai ter que arregaçar as mangas e dar o máximo dos nossos esforços que sejam possíveis. Então, o que eu queria trazer para a conjuntura aqui é isso. Estou aberto na hora das perguntas para qualquer dúvida, qualquer questão. Antes de passar a palavra, só deixar um recado aqui. Nós somos consultados pelo Ocupa Tudo, do FMG, solicitando verba para mandar ônibus para Brasília. Eles têm em torno de 600 estudantes prontos para ocupar Brasília. Então, a gente está avaliando a diretoria se a gente vai apoiar e quantos a gente vai apoiar. Lembrando que no dia 29, nós enviamos 3 ônibus para o pessoal, só do Ocupa Tudo, da FMG. Então, a gente está atento a essa movimentação dos estudantes. Embora a nossa categoria não esteja, né, muito animada para ir, né? Essa última caravana, agora nós temos 3 interessados na caravana. É complicado. Bom, vou passar a palavra para a Juliana e ao final eu vou abrir espaço para as perguntas. Quem quiser, já deve deixar os crachás aqui para poder realizar as perguntas. Bom dia a todas e todos. Eu sou Juliana, sou advogada do Citraeng, participo de mais um monte de coisa aí, dentre as quais um coletivo de assessoria jurídica popular, que é o coletivo Margarida Alves. E eu sempre falo dele nos espaços para fazer um pouco de propaganda do coletivo. Bom, gente, meu desafio é grande aqui, né? Falar depois do Guirá, falar depois do Gustavo. A minha sorte é que eu vou falar de um tema que toca o tema deles, mas é um tema que é um pouco diferente do tema deles. Então, eu posso falar algumas coisas aqui sem criar grandes polêmicas com os dois. Me pediram para falar de politização do judiciário. É um tema muito engraçado, né? Principalmente depois dessa não saída do Renan. Eu acho que ficou até talvez mais fácil de falar desse tema, porque fica mais evidente o caráter político das decisões do judiciário. Mas eu começo a minha fala falando dessa questão do judiciário político, né? A quem interessa e quando é que se consumou essa ideia de que o judiciário é político e poderia e deveria ser político. Isso foi a partir da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, todas as atrocidades que foram cometidas, que a gente bem conhece, o judiciário ele passou ao largo das violações de direitos humanos que estavam acontecendo ali, principalmente na Alemanha. E aí, depois, os teóricos de direitos humanos, após o término da Segunda Guerra Mundial, começaram a refletir e falar, não, gente, o judiciário ele tem esse papel da questão dos pesos e contrapesos dos poderes da República, e ele tem sim que se posicionar politicamente sobre determinados temas, quando os temas implicarem em violações aos direitos humanos, implicarem em violações ao texto constitucional. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, é desvelado esse caráter político do Poder Judiciário. E aí a gente tem um giro metodológico na filosofia do direito e na sociologia do direito, e quem estuda esses dois temas certamente conhece, já ouviu falar do Mário Capelletti. O Mário Capelletti, aqui no Brasil, é uma figura que fala muito disso. Ele é italiano, mas é uma figura que foi muito adotada e endossada aqui no Brasil, e ele fala muito disso. Primeiro, ele coloca que não existe, ele faz esse reconhecimento de
imparcial, ou seja, a Juliana é fruto da experiência histórica dela, ela é filha do Nildo e da Miriam, que são sindicalistas, professores, metalúrgicos. Então, ela é fruto disso e toda a atuação dela na vida dela vai se pautar a partir dessa localização social e dessa localização histórica, tanto a minha quanto a da minha família. E o juiz, o membro do Poder Judiciário, ele é uma pessoa, tanto quanto ele, tanto quanto qualquer um de nós aqui dentro dessa sala. Então, diante desse reconhecimento da parcialidade do sujeito, se reconhece a parcialidade do judiciário e se quer essa parcialidade na medida em que essa politização do judiciário ela é interessante, ela é necessária, inclusive para frear e para balancear certas atuações do Executivo e do Legislativo. Então, limpar esse campo, a gente pensa, o que é o político? E aí, aqui eu uso o político em contraposição ao técnico. O político é aquele que é dotado de consciência, é aquele que pensa, é aquele que quer refletir sobre as decisões e sobre o que fala. O técnico não. O técnico, e isso aí dentro da ciência em geral é muito contestado se existe essa figura completamente técnica, portanto que eu disse que eu não acredito que exista, mas supondo que existisse essa figura completamente técnica, em uma situação semelhante, se dá para mim uma situação semelhante e dá para o Igor a mesma situação e nos dá paridade de técnicas, paridade de armas, mesma conduta, a gente invariavelmente chegaria à mesma conclusão. Só que a gente sabe que isso é impossível. E dentro do Poder Judiciário, quando a gente vê, eu que sou advogada, por exemplo, advoguei aqui nos servidores, os professores municipais lá em Belo Horizonte, a gente entrava num processo igualzinho assim para 500 professores, 500. E aí distribuía para várias vagas lá da Fazenda Municipal, e aí via sentença A, B, C, D, 250 mil sentenças diferentes. Então, se realmente o judiciário fosse um poder capaz dessa previsibilidade técnica, as decisões não poderiam ser diferentes, Então, é isso. Eu uso aqui política e politização do judiciário em contraposição a essa questão da técnica. É óbvio que a técnica ela é desejada, a técnica é esperada, a técnica é necessária. Mas é impossível que a gente pense numa técnica como uma conduta completamente imparcial, uma conduta isenta de sentimento e isenta dessa historicidade do sujeito, Bom, então, e aí, aqui no Brasil, vou falar do contexto brasileiro, essa questão da judicialização da política, e agora eu falo de judicialização da política, e não de politização da justiça. Judicialização da política. A partir da Constituição de 1988, a Constituição, e vocês conhecem muito bem, sabem muito bem, que é um texto muito garantista, é um texto em que se concentram direitos sociais que até então não existiam naquela profundidade aqui no nosso país. O problema é que a Constituição, a realidade da Constituição, ela está muito aquém da realidade da vida, E aí, para poder se apropriar, que a vida se apropriasse da realidade do texto constitucional, as pessoas começaram a usar o instrumento que tinham, que inclusive foi um instrumento que teve uma ampla abertura a partir da Constituição de 88, que foi o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, com a Constituição de 88 também, existe uma facilitação desse acesso ao Judiciário. Então, se por um lado eu não tenho os direitos sociais que a Constituição diz que eu tenho, e se por outro lado está fácil ingressar no Judiciário, abre-se espaço para isso, para esse fenômeno que Boaventura de Souza Santos e muitos outros sociólogos do direito identificam, que é a judicialização da política. Ou seja, eu vou levar para o Judiciário a resolução desse conflito, de trazer para a vida aquilo que está previsto na norma. Mas isso gera uma faca de dois gumes, Se por um lado a gente vai ao Judiciário para que o Judiciário nos garanta políticas públicas, nos garanta saúde, nos garanta educação, nos garanta aquela cirurgia que nós estamos precisando e o SUS deveria fornecer, mas a fila está muito grande, o medicamento. Por outro lado, eu também deixo na mão do Judiciário resolver o meu problema. E aí isso diminui a capacidade política também da sociedade, Então é um efeito perverso, na verdade, porque se de um lado a gente consegue acesso a determinadas políticas, por outro lado a gente abre mão do nosso papel enquanto sujeito político também, na medida em que a gente entrega essa tarefa para o Judiciário.
doutrinadores, os estudiosos que anteviram esse processo de judicialização da política e começaram a estudar esse processo de judicialização da política, o que eles pensavam inicialmente, lá na década de 80? Isso vai ser bom, porque a longo prazo isso vai gerar um processo de politização da justiça. Isso vai abrir canais de diálogo com a sociedade, entre o judiciário e a sociedade. Então, novas formas de participação social para o aprofundamento democrático da justiça poderiam surgir a partir desse movimento de ingresso no judiciário. O problema é que o tiro sai pela culatra. Essa democratização do judiciário, ela não veio. Ela veio a judicialização da política, todo mundo confiando no judiciário, mas, por outro lado, o judiciário não se abriu ao controle social, o judiciário não se abriu a essa participação social mesmo, né? E aí o judiciário não se abriu não só para o jurisdicionado, não só para advogado, mas não abriu para vocês, servidores. E aí eu fico conversando com alguns amigos e amigas juízes meus, e eles falam o seguinte: olha, Juliana, você está reclamando, mas o judiciário também não é aberto para os juízes, não, porque a gente não sequer elege o presidente do tribunal. A gente que é juiz substituto, a gente tem que se submeter a qualquer coisa, porque se a gente reclama, tem toda aquela questão de ainda não sou vitalício, ainda, enfim. Então, ele não é permeável, ele não é aberto aos jurisdicionados, aos servidores. É óbvio que nós sofremos muito mais do que os magistrados em início de carreira, mas ele também não é permeável aos magistrados de carreira, aos magistrados em início de carreira. Especialmente se a gente pensa em toda essa formulação, principalmente agora a partir do novo Código de Processo Civil, que as decisões, elas, a longo prazo, elas vão estar todas tomadas pela cúpula do judiciário, né? Os juízes da primeira instância, os servidores que fazem as sentenças dos juízes da primeira instância, não vão ter muito espaço para poder decidir, porque já vai vir tudo de cima para baixo. E aí, gente, isso é um retrocesso muito grande, porque a gente fez esse caminho interessante, importante e necessário de reconhecer que a justiça é política, que as pessoas são políticas, que as pessoas não são essencialmente técnicas, e agora a gente faz um retrocesso em relação a isso. A gente fica querendo acreditar que o judiciário é sim técnico, que o judiciário é sim o paladino da moralidade, que o judiciário é capaz de focar num ponto e se livrar de todos os seus preconceitos. Então a gente está fazendo um caminho inverso, né? A gente está retrocedendo nessa leitura sociológica do judiciário em décadas, na verdade. E aí eu acho que é importante, tem um texto do Zé dos Santos Carvalho Filho, eu esqueci o nome dele, mas ele faz essa leitura e ele invoca uns autores alemães para falar que o judiciário, na verdade, ele é o superego da sociedade. O superego, nos termos psicanalistas, como aquele que gere, né? Ele pensa, ele é o guardião e a gente está sempre voltado para o judiciário para saber se a nossa conduta está certa ou está errada, mas ao mesmo tempo, nessa condição de superego, ele é um modelo também, né? E aí a gente se espelha e acha que ele é realmente o paladino da moralidade e utiliza ele como modelo, mais uma vez retrocedendo nessa leitura que eu fiz de que é político, de que acorda de mau humor, de que passa mal, tem dor de barriga, enfim. E aí a gente precisa refletir mesmo de que judiciário que a gente fala. Primeiro, um papel essencial do judiciário, eu falo aqui sem medo de errar, desarmar os conflitos públicos politizáveis, né? Pegar aquela questão politizável. Meu filho não conseguiu o MEI, então eu preciso entrar com a ação da justiça para garantir o acesso à unidade escolar lá, à creche, porque o município não consegue suprir essa necessidade. E aí, esse conflito, que poderia e deveria ser um conflito público, politizável, político, ele vira um conflito técnico, jurídico. E esse é um papel importante do judiciário, foi aquilo que eu falei no começo, que é retirar esse caráter político das aspirações sociais. E além disso, também, vocês também sabem muito bem do que eu vou falar agora, que um dos papéis do judiciário é acobertar as mazelas do judiciário. E aí eu faço propaganda da cartilha Quem Controla o Judiciário, que está dentro da pastinha de vocês, que ela fala exatamente disso. Quem é que controla o judiciário? É o próprio judiciário. Na medida em que ele mesmo se controla, um monte de coisa
autocondutor lá do relator, e ele falou o seguinte: a Operação Lava Jato constitui um caso inédito no direito brasileiro, com situações que escapam ao regramento genérico destinado aos casos comuns. Para mim isso fica claro, né? Esse tópico aqui no meu papelzinho está aqui. E de que judiciário estamos falando? É desse judiciário que acha que existem situações inéditas que merecem soluções inéditas. E aí a gente está falando de um judiciário de exceção, um judiciário que não se baseia, não precisa, e isso que é o pior, ele não precisa se basear no ordenamento jurídico vigente, nas leis, na Constituição, e ele pode fazer e criar leis novas a cada caso concreto que lhe chegue ao seu bel prazer. Então, diante de normas inéditas, o judiciário pode aí escolher quais seriam e quais serão as suas decisões. E aí o caso do Renan é muito emblemático para exemplificar isso, né? E aí eu nem estou falando dele não acatar a ordem do Supremo, que quem me dera se eu pudesse ser um Renan nessa hora, né? Não acatar uma ordem do Supremo. Eu estou falando da questão da interpretação que os ministros deram para a questão dele continuar na linha sucessória da presidência da República, mas sem poder ser sucessor da presidência da República. Isso é muito bizarro. A palavra é bizarra para caracterizar isso, porque ele é o presidente do Senado. O presidente do Senado está na cadeia sucessória. Um presidente da República não pode estar sendo réu em processo. E ele está sendo réu em processo. Por que o presidente não pode? A Constituição fala que o presidente que for réu em processo, ele tem que ser afastado por 180 dias. A gente sabe dessa cartilha de copo, que a gente acompanhou o impeachment da Dilma, né? Mas ele tem que ser afastado em 180 dias, que é o prazo que o Senado tem para poder julgar o afastamento permanente ou o retorno desse presidente. Então, quando a Dilma sai e o Temer entra, esse debate é muito importante porque não existe mais o vice, a figura do vice, o vice está ocupando a presidência. Então, a cadeia sucessória a partir do Temer é uma cadeia importante para a gente pesquisar, porque é isso, o Gustavo falou bem, o Temer não tem legitimidade nenhuma, ele não tem apoio popular. Se ele cair, quem é que vai assumir? Primeiro assume o presidente da Câmara, depois do Senado, depois do STF. Então, é possível que o presidente do Senado realmente assuma a presidência da República em algum... E ainda que não caia, mas precisa fazer uma viagem internacional. Eu lembro que teve uma vez que a Ellen Grace foi presidente da República por alguns dias, porque toda a cadeia sucessória da presidência estava fora, estava em atividade, estava doente, estava não sei o quê, caiu nela quando ela era presidente do Supremo. Então, é uma análise importante de se fazer, né? Quem que vai estar nessa cadeia sucessória? E aí, da mesma forma que o Supremo fala, olha, eu vou criar uma norma aqui, vou pegar metade da norma constitucional e vou criar uma outra metade, falando, olha, você pode continuar como presidente do Senado, mas você sai da cadeia sucessória. E aí também não sei quem é que entra no lugar dele nessa cadeia sucessória. O Supremo fez isso no caso do Renan, mas isso foi feito também no impeachment da Dilma, né? Porque ela foi impeachmentada, mas manteve os direitos políticos. Quer dizer, é uma flexibilização das normas que a gente não entende. É impossível entender, é impossível prever. E esse caso do Renan, eu acho que ele calha muito com essa coisa da politização do judiciário. Foi muito interessante o Marco Aurélio dar ordem de saída do Renan logo após esse debate todo das 10 medidas contra a corrupção, que previa, com essa inclusão, né, do abuso de autoridade para juízes e membros do Ministério Público, e o Renan colocou isso como urgente a ser votado no Senado. Logo após isso, o Marco Aurélio dá a liminar para ele ser retirado. Mas, por outro lado, gente, a gente tem que lembrar que o único controle externo, em termos de julgamento, que pode ser feito dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é possível ser feito só pelo Senado. Porque existe uma lei que fala que, em caso de crimes de responsabilidade, quem pode julgar ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral é o Senado. Então, essa relação, esse jogo de poder assim, eu te ameaço, judiciário, o Renan fez isso, eu te ameaço.
sentado em cima do processo, ele deu liminar para o pagamento de auxílio moradia e está sentado em cima do processo há 2 anos, é uma questão interna corporis. Eu vou receber esse pedido de impeachment e mandou arquivar o pedido de impeachment contra o Fux. Então a gente vê, né? O Senado controla o Supremo, que controla o Senado. Olha que brilhante. A gente dá a chave do galinheiro para a raposa. É exatamente isso. Para encerrar, eu queria tratar, mas acho que não vai dar tempo, era de outros exemplos, mas aí o Guirá deu um spoiler na fala dele também, dos exemplos de atuação do Judiciário, atuação recente do Judiciário, em que o Judiciário, né, o STF, está passando as reformas devagarzinho ali, numa decisão aqui, numa decisão ali, mas que daqui a pouco a gente vai estar engolido. E aí tem a questão, só para finalizar, vou citar rapidamente, a questão do corte de ponto, né, dos servidores públicos, que ele colocou, declarou a legalidade do corte de ponto em caso de greve. Isso foi o Toffoli. Eu vou colocar o nome nos bois aqui, porque a gente precisa saber quais ministros. Na verdade, não salva, né, mas a gente precisa saber assim, quem é quem nessa história toda. A execução da pena após a condenação na segunda instância, ou seja, a presunção de inocência, acabou a presunção de inocência, né? Com esse julgamento recente. O artigo 5º da Constituição fala que não existe, que todo mundo é inocente até o trânsito julgado das decisões. Mas o Supremo falou que não, gente, mais ou menos inocente. Porque se já teve decisão na segunda instância, ainda que passível de recurso, ele não é inocente mais. E esse aí foi o Fachin. É óbvio que a decisão foi colegiada, mas o relator que foi seguido foi o Fachin. A questão da lucratividade dos acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho. O pessoal aqui da Justiça do Trabalho deve saber bem do que eu estou falando. O TST tem uma súmula, que é a 277, que fala que enquanto não for celebrado um novo acordo coletivo de trabalho, fica vigente as normas do acordo coletivo anterior. Isso facilita muito a vida dos sindicatos de trabalhadores, porque a gente sabe que o processo de negociação, a gente entra perdendo, o sindicato entra perdendo, ele já entra menor no processo de negociação. Agora, se ele não tem nem garantia de que as cláusulas anteriores estão vigentes, aí que ele entra perdendo mesmo nessa brincadeira, né? A questão que o Guirá falou também do negociado sobre o legislado, e o outro tema é o tema da desaposentação, que o Supremo também decidiu que não pode mais haver desaposentação e reaposentação, calculando aí o tempo que você continuou trabalhando enquanto aposentado. Mas é isso, gente. A gente continua nos debates e estou aí disponível para as conversas. Obrigada. Bom, vamos dar início rapidamente aos debates. Só lembrando, quem tiver interesse por pergunta, fazer os crachás aqui agora. Vou dar 10 minutos após iniciadas as perguntas, você vai entregar os crachás após iniciar. Mais alguém? Pergunta? Vou dar 3 minutos no máximo para cada interessado em fazer as perguntas, tá? Isso é bem democrático. Super democracia. Bom, Lúcia, por favor. Quem não for usar os 3, me devolve para falar depois, né? Obrigada. Toma para ela, né, gente? Quando eu fui falar, eu me pergunto, é um negócio assim que me mexe, eu fico chateado, não quero vocês dois, são jovens, falam muito bem, também. Não use aquela frase que eu acho assim, que para vocês é um sucesso, para a gente que é velho, é uma raiva. Nunca teve um movimento como esse. Nunca, gente. Vocês falaram do mundo, vocês fazem igual. Ele falava que nunca no país aconteceu igual, tudo que é feito por baixo. Mas então, gente, por favor, não use isso não. Porque vocês têm que ver na época que a gente viveu. Eu fui da turma da Revolução, né? E bendita Revolução, eu fiz 2 cursos superiores. Padeci para os 2, porque a gente que não aguenta ficar calada, você sofre sim. Como eu vi colegas da gente sendo torturado, anoitecendo
movimentos, enfrentando. Eu não esqueço que quando eu passei o curso de letras, o que eles deram para a gente como trote, naquela revolução imensa, sair na rua em Uberlândia com cartaz caladinho, falando mal de tudo. Não era para ter sido presa, a turma toda, a gente ia, e não tinha esse negócio de tudo que aconteceu. Então, em primeiro lugar, vou tirar essa frase, porque naquela época, o povo morre de raiva, joga em ódio, assim como eu tenho raiva de falar que eu nunca teve um movimento como hoje, a turma mais nova detesta aquela época, mas vive naquela época, eu tenho que falar dela. Então, resultado, naquela época a gente fazia um movimento que relativamente hoje eram maiores, porque a gente não era acomodado. Agora vou falar dos meus colegas, não era esse servidorzinho que manda recado. Nós somos contra terceirização? Mentira, nós adoramos terceirizar. Olha, vamos terceirizar. Tem gente que me fez essa pergunta para mim na Uberlândia. O sindicato não mandou muitos ônibus, não? Ele mandou. Ele pagou 3 ônibus, você deveria estar lá. Sabe quem estava lá no meio do povo, correndo lá no meio do povo e levando spray de pimenta, que aqueles aviões passavam abaixo e jogavam na gente, arrebentando a garganta, a vista, e aquilo ali, gente, tinha pânico, dá cinto, porque quem estava fazendo baderna não era a gente, não. Foram uns caras de capuz embrulhado, um monte de homem assim, que arrebentou tudo. Quando passou pela gente, eu falei, pô, agora vai ter, vamos falar a palavra, vai ter merda, né? Porque olha a confusão. Porque até então, quem estava lá, viu? Foi um movimento lindo, que veio tudo assim nas faixas, como é que chama? Da UFO, toda UFO, vai dizer assim, universidade, a turma dos estudantes, a turma do partido, que aqui também eu deixo também um negócio. Quando vem judiciário, por favor, gente, eu sei que vocês têm partido. Não, nem doutor, pera de 1 minuto, que eu não falei não, pô. Então, pera lá, gente, que larga os partidos e fique no meio do nosso, do judiciário, que eles cortam os partidinhos para lá bater bandeira, tem que ficar com a gente. Agora, acomodados, por favor. Eu fiquei até com vergonha quando perguntou quem estava lá, só eu que levantei a mão. Olha, nós aqui somos diretor de paz. Tudo indica que nós estamos representando nossos colegas. Mas é bem aquele evangelho. Eu tive que ver meu gado, eu tive que ver uma festa, não teve nada. Em primeiro lugar, é defender nós, diretor de base, temos que estar em primeiro lugar, até para dar exemplo para os nossos colegas. Porque eles perguntam, se nem você foi que é meu de representante, que é bem aquela perguntinha que eu lembro que o povo falava, qual a novidade? Que novidade o sindicato tem? Acabei de ouvir novidade agora, você perguntou pelo sindicato. Então, gente, vamos botar isso, que nós todos aqui estamos levando um negativo de nós aposentados. Por exemplo, vou dar a mão quem é aposentado aqui. Não estou acabando, só um minuto. Pois é, parece que onde estão os outros? A nossa paridade está caindo. Ô, gente, vamos movimentar e largar de ser aposentado, que só vai no dia de viagem e festinha. Não, gente, o importante é estar na luta. E, gente, só mais um minutinho, então trouxe. Vou parar. Em vez de seus 3 minutos aí que botou 1 minuto. Não, isso aqui agora não é para ofender, não. Quem me conhece sabe que eu penso, eu falo e não vou dormir sem falar. Larga de ser servidor judiciário. Elite de quê? Come a bola e a bota longo? Porque na época do nosso salário acabou aquele salarão. Hoje nós somos trabalhadores, sim. Mas não temos salário mínimo. Vai esperar ganhar o salário mínimo? Então é bom saber que aquele status mentiroso que nós fornecemos para a nossa família, e nós aposentados que ajudamos toda a família, isso está acabando. É pior que o salário mínimo, que agora você é bem assim, burguesona. Quem ganha o salário mínimo já sabe que tem que viver aquilo. Agora, esse salário nosso aí, os burguesões não conseguem viver com o salário mínimo, não. Então vamos lutar pelo menos para manter, tá? Gerson. Bom dia a todos. Eu queria colocar
da proposta de emenda constitucional, quem subscreve, por incrível que pareça, creio que não tem formação jurídica, me parece que é um economista. Então, me parece que nós estamos voltando à era da ditadura dos economistas. Isso aqui me parece que é um pau mandado dos banqueiros, dos financistas, do grupo Bilderberg, da nova ordem mundial, ou seja, daquela tríade que me consta que o Jorge Soros está sendo meio repetitivo, quem tem acompanhado a minha participação, Jorge Soros, Nelson Rockefeller e Goldman Sachs e os fundos de previdência privada norte-americanos, que são os maiores interessados nessas manobras aqui de violentação da soberania nacional. E pasmo também o silêncio gritante dos ditos patriotas das Forças Armadas, que aceitam passivamente essa situação, se deixando manipular juntamente com as forças auxiliares das Forças Armadas, que são as nossas polícias militares, que ganham mal, mas estão muito bem equipadas. É um paradoxo assim, estranhíssimo, o fato delas ganharem ínfimas, o resíduo que cai da mesa, né, dos banquetes, mas operam com instrumentação de última geração em termos de material bélico e de repressão não letal, dita não letal. É isso que eu queria colocar. Gostaria de ouvir os comentários da mesa. Zé Francisco? 3 minutos, Zé Francisco, por favor. Não precisa falar da dívida, por favor. Bom dia a todos e a todas. Gente, só eu de autorização para fazer um lançamento aqui, tá? Gente, dia 15 será o lançamento o nome aqui é da Coletivo Mineiro de Resistência Alternativa Popular. Será lançada uma palestra na Faculdade Mineira de Direito, UFMG, na João Pinheiro ali, a partir das 19 horas, com o palestrante Gessé Souza. O tema da palestra é a facilitização do Estado e da sociedade. É um ciclo de debate que chama o Brasil frente ao golpe. Quando a gente fala em golpe, todo mundo fala, quem está falando em golpe é petista. Na realidade é petista. Antes, após o impeachment, ninguém se falava na 241. Aí surgiu o 241, hoje é 55. E após o 255, já tem mais uma vez, reforma da Previdência, reforma trabalhista, sucateamento do SUS. Então, o golpe está sendo dado contra a população. Então, nós estamos nessa frente, uma frente alternativa que até hoje, em Minas Gerais, nos fez uma discussão em cima do que está acontecendo neste momento. Será nessa hora, na Faculdade de Direito, na João Pinheiro, a partir das 19 horas. Todos estão convidados. BH. Dia 15. 2 dias após a votação da famigerada CPVC. Eu não tenho muita coisa para poder falar, não. Eu só tenho uma crítica a se fazer com relação ao que está acontecendo no nosso meio sindical. Nós chamamos várias manifestações, todas para dias alternativos, nenhuma convergente, nenhuma para dia único. E todas essas manifestações nós não tivemos o grande público que nós já tivemos em 2003, quando nós fomos discutir exatamente a reforma da Previdência. Estamos pecando nesse sentido. No dia 29, me desculpe a nossa categoria
quem está fazendo esse movimento são os estudantes. Os estudantes que estão colocando à frente. Se os estudantes não tivessem colocando essa luta à frente, o país estava, como disse o nosso Deus, estava dormindo em berço esplêndido. O que está acontecendo é que nós não sabemos usar nossas mídias de comunicação. A nossa mídia não fala uma linguagem única. Nós não estamos vendo um panfleto na rua falando sobre, principalmente, o projeto mais simples que converge a toda a população, a reforma da Previdência. Não temos um boletim na rua, de ninguém. De ninguém. E se nós continuarmos nisso aqui, nós vamos perder mais uma vez, será mais uma derrota. E principalmente dentro da categoria do judiciário. O judiciário está quietinho. Está pensando que não será atingido porque está acontecendo com essa 55 e com essa reforma da Previdência. Nós já tivemos exemplo em 2013. Tanto é que em 2013 aconteceu isso, hoje quem é aposentado paga em cima do seu vencimento. A 55. Por incrível que pareça, né? Nós temos uma PEC 55 e a contribuição do pessoal também tem 55 de um aposentado. Coincidência, né? E outra coisa, gente. Gente, pelo amor de Deus, vamos levantar da nossa cadeira. É por isso que eu falo, a gente tem que ter esse espaço da fala do colega, entendeu? Vamos levantar da cadeira, gente. Antes da própria reforma da Previdência, nós estamos sendo sucateados dentro do tribunal. Nós trabalhamos com 2 monitores, gente. E se passar por essa reforma da Previdência, nós trabalhamos com 3 monitores. Vamos fazer a nossa política cidadã, não vamos depender do outro, não. Eu tive colega, me desculpe, que estava falando assim, essa reforma de 55 não vai passar, porque os juízes não vão deixar passar. Nós estamos dependendo, mas já carregamos os caras nas costas, vamos depender desses caras, os caras não colocaram para a gente. Hoje as sentenças são feitas no Word, porque no Word você não assina, porque tudo que você faz no PJE você assina. A partir do momento que a sentença for feita no Word, o seu nome vai aparecer. Então, concluindo, é a crítica. Vamos sair do nosso local, vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos sair da nossa zona de conforto. Na realidade, nós não vamos trabalhar com letra nova mais não. Muita gente começou a trabalhar cedo. Se você olhar na rua, o pessoal que está vendendo aqui, que trabalha no comércio alternativo, estão começando a trabalhar. O menino trabalha com 13 anos, o menino trabalha com 6 anos. Pessoal da reforma, pessoal do interior, pessoal que trabalha nessas plantações, começa a trabalhar cedo. E eles contribuem sim, falei no concluir, eles contribuem sim, porque eles vendem, eles contribuem. Concluindo, gente, vamos para a rua, pelo amor de Deus, se vir para Brasília, não vai para a rua. Só isso, vamos para a rua. Obrigado. E dia 15, por favor, você lembrando, dia 15, às 19 horas, na Faculdade de Direito, o lançamento da Frente Mineira do Coletivo Popular. É uma luta mais de frente aqui para a discussão da categoria. Obrigado. Luiz Fernando. Bom, eu queria começar cumprimentando a essa coordenação pela quantidade e a excelência na qualidade do material que o Citraí tem feito no sentido de tentar mobilizar e deixar claro para a categoria de que estamos sendo vítimas de um processo que veio de fora, não é um processo nacional. Isso é uma ordem do Banco Internacional, do Banco Mundial, isso não é uma coisa genuinamente brasileira. O que eu tenho problemas seríssimos, porque não é só nessa nossa categoria, vamos combinar que não é só a nossa categoria que tem problema para se mobilizar. Não sou muito adepto às críticas, não. Acho que nós temos um problema sério com as divisões internas que nós temos. Essa questão do movimento do MS para técnico, eu acho que a galera deveria dar um refresco por hora, porque a coisa que está aí é muito pior. Né? Então, eu acho que deveríamos nos mobilizar no sentido de derrotar a PEC 55. Porque, para além disso, ainda tem coisa pior. E aí, que eu saiba de movimentos, de grupos que têm uma tradição,
de mobilização de luta são os metalúrgicos, os bancários, os trabalhadores do transporte urbano, né, motoristas e brocadores, porque são profissões assim, extremamente exploradas e mal remuneradas. Então parece que a gente terá de chegar lá, né, para que as pessoas comecem a se movimentar. Mas nenhuma crítica nesse sentido com relação ao trabalho que essa coordenação tem feito para mobilizar. Agora, eu queria deixar uma pergunta para os três. E aí não é uma defesa, não é uma questão partidária e não é uma defesa do PT. Eu me orgulho de ter militado no PT 26 anos e me orgulho de ter fundado o PSOL em Minas Gerais. Fui o primeiro presidente do diretório de Belo Horizonte e fui o primeiro vice-presidente do PSOL no Estado. Me orgulho disso porque eu acho e lutei na ditadura pelo direito de votar e ser votado e de se filiar. Então, por isso eu tenho partido. Aí eu queria saber que os companheiros aqui pensam, porque para mim está claro, foi um golpe. Foi um golpe. Sabe por que eu falo? Eu afirmo que foi um golpe. Pelo seguinte, não houve o fim de nenhum ministério. O Temer não acabou com nenhum ministério. E esse era um dos grandes discursos, que o PT criou inúmeros ministérios. E o PT tinha não sei quantos mil cargos comissionados em Brasília. Então, não se extinguiu nenhum ministério, e ao contrário, o Temer criou mais 14.500 cargos comissionados, além dos que já estão lá. Além disso, quando a gente fala de roubo, de corrupção, a gente fala de um PMDB do Temer, do Calheiros, do Eduardo Paes, do Sérgio Cabral, dessa corja mesmo. Porque as nossas diferenças, a minha diferença com o PT, vai para além da corrupção. Não dou nenhuma razão para o PT ter roubado, mas vai para além. Não pode ser uma coisa menor. Hoje a gente vê o Temer fazer, ou tentar fazer o que está fazendo. Ontem, no Jornal Nacional, o primeiro depoimento da Odebrecht, o executivo foi claro: a Dilma nunca esteve comigo, nunca me fez qualquer pedido. Eu posso afirmar que a Dilma não tem nada com essa corrupção. Isso eu acho importante a gente analisar do ponto de vista político, se houve ou se não houve golpe, porque o principal é o seguinte: é nós fazermos críticas, como eu vi companheiros fazerem, críticas ao PT, achar que o PT roubou tanto, mas tanto, que agora nós vamos ter que entregar o pré-sal, vamos ter que entregar o petróleo, vamos ter que entregar a educação, a saúde, vamos ter que terceirizar, de tanto que o PT roubou. E não é verdade isso. Então a gente faz um debate nada político, muito apaixonado, e olha aonde fomos parar. Aqui. E é daqui para pior, se nós não começarmos a pensar com a razão, não com a emoção, mas com a razão. Pensarmos como cidadão. Nenhum petista é filho da puta desgraçado, como a gente vê fazer com o Patrus Ananias, com o Pimentel, ontem em São Paulo, sujeito que eu tenho maior pavor na minha vida, chama-se Fernando Pimentel. Odeio esse sujeito. Acho que é o mais mau caráter da política nacional. Mas fazer o que fizeram com ele ontem em São Paulo, nada disso, não se justifica. São paixões assim que só mesmo no mundo animal e racional. Então era um ponto de vista seu que eu concluo a questão desse golpe ou não golpe. Sérgio Isidoro. Bom dia a todos, né? Eu queria começar minha fala pegando um pouco o que a Juliana falou, né? Quando fala a questão da localização histórica.
eu me preocupo muito, né, e tem a ver um pouco com a minha localização, né? Eu venho de uma família pobre, né? E com certeza meu pai deve ter vivido antes de Getúlio Vargas, né? Onde os trabalhadores praticamente não tinham direito. Eu lembro que no curso, né, do Vitor Veloz, tivemos aqui no CETA ainda uns anos atrás, já estou há 24 anos no judiciário, né? E onde a gente resgata a história do movimento sindical, que era, a gente está correndo o risco de voltar à época de 1930, antes de Getúlio Vargas, se essas reformas que estão aí desenhadas passarem. Tive a oportunidade, né, de viver fora Collor, a ascensão do Lula, né, agora a derrubada, o retorno, né, da classe dominante. Eu lembro perfeitamente naquela época em que reinava, né, Collor, que aplicou o neoliberalismo, FHC, que começou a aplicar, era a classe dominante, o neoliberalismo entrando dentro do Brasil. Evidentemente, aqui naquela época houve muito conflito, né, dentro da classe operária, houve reações e que a classe dominante sentia que vai perder o poder. Então vamos apostar no governo Lula, que tinha toda a expectativa, tinha apoio da classe operária. E Lula subiu, né, e a burguesia, né, a classe dominante ficou feliz, né, assustou, né, nossa, o que será desse governo com apoio popular? Assim, no primeiro ano, Lula diz a que veio, né, veio a reforma da Previdência, acertaram nas costas dos trabalhadores, principalmente nós, servidores do povo federais, e foram anos sucessivos, houve o desgaste desse governo, e agora a classe dominante, com o governo fraco, como diz muito bem o Gustavo, né, que vai tentar aplicar essas políticas a fogo e ferro. Ou seja, a reforma, essa PEC 55, né, que talvez ninguém ainda conseguiu visualizar o quanto ela vai ser prejudicial para toda a sociedade. A reforma trabalhista, que vai ser um retrocesso na vida dos trabalhadores, do nosso ganho, que será da nossa juventude, né? A reforma sindical, que será desses sindicatos hoje, são sindicatos que não vão representar o movimento sindical, o direito de greve, etc., que representa isso. O que é pior, né? Que um dia vai vir assim, agora resolvido o problema da crise econômica, vai gerar emprego, mas emprego terceirizado, baixo salário, resolveu tudo. E sem direitos. Reforma trabalhista, sem direito, terceirizado, baixo salário, resolveu o problema, e aí vai começar toda uma luta. Eu quero dizer isso, que eu tive, né, eu fico muito grato, né, eu tive oportunidade na época do Fora Collor, da morte do Tancredo Neves, ainda já estudava, secundarista ainda, e que a juventude estava na rua. Tive oportunidade em Brasília agora recentemente, estava junto com aquela juventude animada, ali eu pude ver que esse jovem hoje tem disposição de luta. Sempre tivemos, né, Luiz? Desde a época do Fora Collor, né, que o movimento operário estava acuado, a juventude foi à rua, e logo o movimento operário foi junto, pegou carona com aquela juventude animadíssima, né? E agora, recentemente, né, será que novamente a juventude vai puxar o movimento operário? Aí eu queria, né, até que o Guirá falasse um pouco disso, né, que eu tive, eu vi que o CSP Comús estava sentado à mesa junto com as demais centrais, discutindo o que fazer, né, construir uma unidade contra a reforma da Previdência, né, e outras reformas que virão, né. Eu queria ver se é possível construir essa unidade, sem dizer que vai ser a vanguarda dessa luta, vai ser a juventude. Eu acho que o que as confederações, o que os sindicatos nacionais estão fazendo, incentivar a ida da juventude, incentivar essas ocupações que estão acontecendo nas escolas, assim, apoiar, eu acho que é por aí mesmo que a nossa geração está ali.
E, para finalizar, uma pergunta, né, que eu queria fazer também para o Gustavo, né? Inclusive, que o Gustavo colocou ali um quadro, né, que eu acho que eu fiquei muito impressionado, mas eu acho que o Citraem tem que incentivar cursos, né, porque eu acho que tem que ser bem projetado na vida do servidor, como que nós vamos estar perdendo com essa falácia que diz a mídia aí, né, que não existe dívida, não, que o Brasil é o modelo, que o governo, essa enganação. Acho que isso tem que chegar na cabeça dos nossos povos regionais, para poder esclarecer mesmo o como que nós estamos perdidos. Uma pergunta também para a Juliana, que qual a expectativa, né, na medida em que nós, servidores, há uns anos atrás, na época que a vaca era gorda, né, que nós precisávamos de lutar. Nós tínhamos uma cúpula do judiciário que resolvia o nosso problema, hoje o judiciário não resolve mais. Existiu uma acomodação por parte, principalmente dos servidores do judiciário, que acomodou. Será que esse reflexo, a gente está sempre esperando um juiz, né, para resolver o nosso problema, está na hora de haver uma reação por parte dos servidores? Porque realmente, para mim, está acomodado. Ainda continua. Eu estou assustado, né? A falta de mobilização e talvez, né, Gustavo, a gente, esse trabalho de conscientização, mais formação, pode fazer com que os trabalhadores saiam na luta a partir dessa unidade, né, que eu acho que eu vou querer que o Rafa falasse um pouco. Obrigado, gente. Diogo. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a mesa, a pessoa do líder e todos os convidados, pela brilhante disposição, pela contribuição, pelo esclarecimento a todos os colegas presentes deste contexto que vivemos. O certo é que nós estamos vivendo um dilema. E esse dilema é o dilema de mudanças. A quem agrada mudanças? A ninguém. Nem dentro da sua casa, nem no seu trabalho, nem no seu bairro. Ninguém gosta de mudança. As mudanças fazem com que nós tenhamos que sair da zona do conforto e nós sofremos com as mudanças. Mas as mudanças são necessárias. Como você colocou, vivemos aí um período de uma estabilidade de 20 anos, de poucos movimentos, de poucos avanços na sociedade. Eu não sou contra mudanças, inclusive na mudança da direção sindical. Tem que mudar. A renovação que houve, e eu deixo isso claro, contribuiu demais para o avanço do sindical. Então, novas pessoas, novas ideias e novas propostas sempre trazem contribuição. Voltando para o tema que aqui se discute, as reformas que o Brasil precisa fazer. Só há um detalhe no seu plano: como fazer. E como ouvir a sociedade. Porque as mudanças que se pretendem fazer, elas não estão contemplando os segmentos da sociedade, seja a classe estudantil, a classe trabalhadora, os servidores públicos. Então não há um diálogo, né? Então, talvez pelo sistema político que começou a vigorar com a saída da Dilma, do governo do PT, e diga-se de passagem aqui, não foi o PT que roubou, foram as pessoas, os políticos que estavam dentro da legenda, que roubaram sim. E o processo da Lava Jato está provando isso. Não acuso sigla partido nenhum, porque lá tem políticos de todos os partidos dentro do Lava Jato. É só um adendo que isso foi trocado o assunto aqui. Com relação às reformas, reforma da Previdência, a reforma da legislação trabalhista, a reforma do sistema de educação, são muitas as reformas. E os protagonistas? Quem vai se assentar à mesa para discutir? Esta é a nossa questão.
Então, hoje, o movimento estudantil vem e passa a ter uma participação, um protagonismo de enfrentamento da situação, e eu até concordo que para abrir brechas na mesa para se sentar e negociar, isso é necessário. E vocês são os carros-chefe. Vocês são jovens, são novos, é que vão sofrer o maior impacto nas relações das reformas, seja na área estudantil, seja na área da segurança pública, em todas as áreas. Porque vocês estarão aqui dentro da sociedade nos próximos 50 anos, 60. Talvez a geração mais velha, cabeça branca, não vá avançar até lá. Então vocês têm que ser protagonistas dessa luta mesmo. Vocês não é porque a sociedade composta das pessoas de cabeça branca esteja acomodada, não. É que o sangue novo de vocês, a força, a energia, a juventude de vocês é importante para fazer essa locomotiva andar. Agora vocês precisam de apoio. Apoio e ouvir as estruturas e aqueles que atuaram nos movimentos sociais nas décadas passadas. É preciso haver uma convergência de diálogo entre os sindicatos, associações, junto com o movimento estudantil, para a construção de uma luta. E aqui eu deixo um recado. Onde estão as mulheres? Antigamente estavam dentro dos lares, cuidando dos filhos e cuidando da casa. Lutaram, algumas propuseram a luta, lutaram e vieram para o mercado de trabalho. E hoje ocupam grande parte do mercado de trabalho. Mas, e a parte política? Elas não atuam na política, são exceções, deputados federais, vereadores, são exceções. E por que não fazem isso? Porque talvez não participem dos movimentos sindicais, do movimento de luta, de rua. Então, penso que cabe ao movimento estudantil e ao movimento das mulheres fazer a caminhada da rua. As mulheres têm que ir para a rua, porque vocês trabalham em casa, vocês trabalham no emprego e vocês carregam esse país. E essa sociedade machista de políticos corruptos e vagabundos quer impor a vocês, mulheres, a maior derrota, que é a aposentadoria aos 65 anos, igual a do homem. Isso é injusto. Vocês têm que lutar, vocês têm que levantar e ir para a rua. Só fazendo um adendo, a liderança do FMG feminina. Tá? Ela que está levantando a turma para poder ir lá no Brasil. Não está tendo espaço para uma menor. Santos. Gente, bom dia, né? Vou agradecer a presença de todos aqui nesse evento hoje. E eu gostaria de fazer um apelo, né, a todos aqui presentes, na maioria que são diretores de base, né, alguns de nós coordenadores sindicais. Eu estou achando assim o nosso discurso muito virtual, o discurso nosso como categoria judiciária. O nosso discurso não está tendo penetração popular. E infelizmente eu participei daquele ato público que teve na Praça 7, dia 25. Lá estavam presentes assim, 80% de estudantes. O restante era sindicalistas profissionais e alguns políticos aproveitadores, né? Estavam aproveitando aquele espaço para fazer a campanha deles. Então, assim, eu acho que o nosso discurso está sendo um pouco virtual, muito técnico. O nosso discurso não está chegando à população. Eu vou fazer um relato aqui. Eu tenho um amigo meu que é um cara, vamos dizer assim, um analfabeto funcional, trabalhador da indústria, e ele está afastado por motivo de saúde. O INSS negou o benefício para ele. Eu comecei a falar para ele da reforma da Previdência, né, que todos vão ter que se aposentar aos 65. A mensagem que ele disse para mim, eu tive quase vontade de chorar na hora. Aí eu só estou querendo meu benefício do INSS, como quem diz, eu não estou querendo morrer de fome. Então, infelizmente, a gente vai ter que ter um discurso mais voltado para a população, porque nós vamos ter que contar com eles nessas lutas aí. Eu acredito que a PEC 55, né, já encontra-se num grau mais adiantado, infelizmente. É quase que irreversível essa situação da aprovação da mesma, mas nada que a gente não possa reverter isso futuramente. Agora, com relação à PEC, né, com relação à reforma da Previdência,
nós vamos ter que contar com o povão aí, entendeu? Então eu quero fazer uma reflexão aí, até para a mesa também, né? É uma forma da gente estar mobilizando a população, principalmente esse tipo de pessoa, né? Que, tipo assim, da camada mais baixa da população, que tem pouco esclarecimento, da gente conseguir mobilizar ele, para que ele não ache que aquele discurso, né? Que a Rede Globo está passando no Jornal Nacional e aquela propaganda, né, que está sendo veiculada, né, no intervalo do jornal, aquilo tudo seja verdade e que a gente tem que pagar por isso, entendeu? Então eu vou fazer um apelo aqui a todos nós que estamos aqui, vamos tentar conversar, sei lá, com a sua faxineira, com a sua diarista, com a sua empregada, com o porteiro, com o lavador de carro. Vamos tentar levar esse discurso ao maior número de pessoas, porque nós vamos precisar dele nessa luta e, na verdade, todos nós vamos ser sacrificados. Limara. Bom, com a Elimara encerra as perguntas. Aí vou passar na última mesa aqui. Oi. Gente, eu nem ia falar, mas acabou que pela fala do José Francisco, eu vou fazer uma adenda aqui. É o seguinte, porque eu concordo em parte com o José Francisco, porque nem sempre nós podemos ir para Brasília, né? Podemos manifestar com o pessoal lá. É o que todo mundo queria, eu queria também. Eu gostaria de ir para Brasília, mas não posso. Porque tem os afazeres na cidade da gente, né? E as cobranças dos nossos superiores, porque isso existe. Então não tem como você sair da sua cidade, do seu trabalho, tirar o bumbum lá da cadeira, porque tem aqueles que realmente ficam com o bumbum na cadeira e não escola. Mas tem os que gostam de ir, de lutar e trabalhar, como eu. Nossa, eu fiquei assim, com muita vontade de ir para Brasília nessas manifestações que vocês estavam, mas foi impossível, porque o trabalho não deixa. Servidor aposentou, o tribunal não colocou, né? Então nós não temos substituições, substitutos, porque colegas de férias, e o colega não quer fazer aquele serviço para a gente. Então acontece isso, é impossível mesmo. Queríamos sim, eu acho que muitos, né, estão na mesma situação. Queríamos ir para Brasília, mas nem sempre podemos, certo? Então não podemos culpar todos os colegas. Agora tem aqueles que querem, então eu faço assim uma proposta ao sindicato. Eu já falei isso muitas vezes. Fazer um caixa, porque o nosso maior inimigo é o judiciário mesmo. Então nós não vamos ter apoio dos juízes e do judiciário, não é? Porque nós não podemos ter greve. Cortar nossos salários não vai ser cortado, nós não vamos perder. Então eu proponho que o sindicato reponha para aqueles que querem mobilizar, ficar sem trabalhar, largar seu serviço lá, e pronto, não está nem aí para o juiz, para os seus superiores, né? Deixa o serviço e o sindicato paga o nosso salário, porque também perder o... Porque todo mundo vive e fala assim, para você ganhar você tem que perder, não é? Mas nem sempre você pode perder tudo, porque também depende da sua família. Então eu proponho que o sindicato não faz uma caixa de greve para os servidores que querem mesmo participar das mobilizações. Impossível? Só responde o presidente. E aí? Gente, eu já falei também, eu já conversei até com alguns, esse dinheiro que gasta em festa de final de ano, sabe, alugar salão, festa bombando, com conjunto e tudo, eu achava que deveria reverter isso para nós, servidores. Aí, se houver uma mobilização, nem precisando fazer uma mobilização igual a essa, que seria preciso mesmo, da PEC da morte, da Previdência, está tudo de matar mesmo, que a gente está ficando até revoltado. Eu, inclusive, estou totalmente revoltada, trabalhando demais, já até conversei lá com o nosso presidente Lio Hélio, para poder resolver isso lá no sindicato. É possível, está desumano, pois está mesmo, está refletindo no trabalho da gente, porque prejudica a parte, prejudica a gente também. Até mesmo porque o oficial de justiça fez uma coisinha errada, né? Aí tem advogado ali que está cobrando e você tem que
circunstanciar a sua certidão e por que você fez aquilo, o que vai acontecer. Anula o processo desde, né, Lúcia? Desde seu início. Culpa de quem? Do oficial. Primeira vez que aconteceu isso comigo, mas tá lá, tô indo. Tô respondendo. Bom, então é isso aí que acontece. Falta de servidor, você responde pelos seus atos, você quer ganhar, né, conseguir vencer essa batalha, né, contra a PEC 55, da Previdência, mas também você não pode perder seu salário. É isso que eu quero falar, que o Zé Francisco falou que o pessoal me levanta da cadeira. Sindicato somos nós, mas também o sindicato tem que fazer por nós. Certo? Então fica aí a dica. Vamos montar um caixa aí para os servidores grevistas, porque infelizmente tem aqueles que não vão fazer nada por nós, não, nossos colegas. Aqueles que estão totalmente satisfeitos, que salário está bom demais, lá fora está pior, não é? Mas nós também não podemos deixar a coisa ir para o ralo. Então, que seja feito dessa forma. Quem quiser participar mesmo das greves, das mobilizações, vamos embora, gente. E vamos largar o serviço aqui, vamos lutar por aqueles que não estão nem aí, mas que o sindicato, aquilo que foi retirado pelo tribunal, o sindicato reponha para a gente. Essa é a proposta que eu faço aqui. Tá? Aí nós vamos lutar. Foi citado, ele vai falar só um minuto. Você fala muito. O Zé Francisco que foi citado, ele fez um minuto para poder falar, tá, gente? Ô, gente, só uma questão de esclarecimento. Eu não falei que todos deveriam ir a Brasília. Eu sei que nós temos dificuldade para ir para Brasília. Eu sei que nós temos dificuldade para abandonar o nosso serviço. Nós somos trabalhadores. Eu sei disso, nós temos. Hoje nós somos patrimonialistas. Desculpa, nós somos patrimonialistas. Hoje nós estamos no mercado de consumo. Se não dá para ir a Brasília, saia do seu lugar, faça um movimento na sua cidade. É isso que eu quero. Faça de frente ao seu tribunal. Simplesmente isso. Agora, não fique esperando o seu colega lutar por você, não. Você faça sua luta individual. Só isso. Obrigado. Gente, só uma questão aqui. Já tinha encerrado a inscrição, mas o nosso amigo e delegado solicitou para falar disso. Vocês autorizam? E delegado? Autoriza? Bem, eu queria botar minha voz, mas a voz do povo mais forte.